Olá, muito bom dia. No ar, Pergunte ao Vila, transmissão pelo Facebook da Jovem Pan, também pelo nosso canal no YouTube. E claro, a sua participação é fundamental. Você deixa a sua pergunta aqui no comentário e o professor Marco Antônio Vila, que já está aqui a postos, vai responder as perguntas dos internautas da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo tranquilo, bom dia. O time está bem. Estamos lá, provavelmente vamos vencer o Vasco hoje. Vamos sair das oitavas para as quartas e o brasileiro atropelando por fora. É aquela previsão, tríplice coroa. Tríplice coroa. Que tomara a previsão se confirme. Agora, por falar em previsão, hoje no Jornal da Manhã, mais uma pesquisa da Jovem Pan com a Paraná Pesquisas. Perfeito. A disputa municipal em São Paulo, um cenário bastante complicado. Sim. Né, porque é uma eleição que a gente pode dizer diferente, né, por uma série de motivos, e cada candidato buscando ali uma forma de se destacar nas pesquisas. Mas essa traz um cenário diferente daquele que estava sendo observado. Né? Quando começou o processo, ainda antes do processo eleitoral, aqueles primeiros levantamentos, sempre deram muito à frente o Celso Russomano, quase vencer no segundo turno. Era natural a presença dele na mídia, especialmente na televisão diária e, portanto, muito conhecida há vários anos. Ele é deputado federal, sempre bem votado, vale destacar. Então dava ele à frente. Mas quando começou realmente as pessoas olharem um pouquinho, olha, vai ter eleição, dia 2 de outubro e tal, e mais ainda, quando começou a propaganda gratuita no rádio e TV, o quadro foi mudando. O interessante é o seguinte, a Paraná Pesquisa, tínhamos a pesquisa anterior, tinha dado Russomano em primeiro, com 32,1%, Marta em segundo, com 15,8%, e o João Dória com 13,7%. Foi o primeiro instituto, vale lembrar, a destacar que o Dória não estava com dígito, ao contrário do que dizia o Datafolha e Ibope, mas que ele tinha passado já de um dígito tal. Deu, naquela pesquisa, ele com 13,7% em terceiro lugar. Agora, a pesquisa divulgada hoje, em exclusividade, nessa parceria com a Paraná Pesquisas, deu o Russomano com 27,7%, portanto, em primeiro ainda, porém, Aros, com uma queda de quase 5 pontos percentuais, o que é muito grande, né? E em segundo, uma mudança. O João Dória saltou de 13,7% para 21,2%, portanto, um aumento de quase 8 pontos percentuais, que é uma coisa muito significativa tal. E a Marta cresceu também de 15,8 para 19,5, portanto cerca de 4 pontos, mas mantém agora caindo para o terceiro lugar tal. E o cenário, caso isso seja uma tendência, porque eu fui dar uma olhada nos índices de rejeição. É sempre uma coisa que em pesquisa ajuda tal. O índice de rejeição da Marta é o mais alto, é 24,6, o do Celso Russomano 20,6 e o mais baixo dos três candidatos, desses que estão disputando, é 15,6. Por que eu digo que estão disputando? Porque o Haddad está em um dígito, está com 8,5 e tal, mesmo tendo segundo tempo de rádio e TV. E como a desaprovação em relação à sujeição na prefeitura é muito alta, é 72,9, não significa que os restantes aprovam, parte deles não sabem, não opinaram, tudo indica que esses três é que vão disputar efetivamente a escolha do eleitor agora no próximo dia 2 de outubro e tal. Então é um cenário que, se essa tendência continuar, a queda do Russomano, a ascensão de Dória, a ascensão de Marta, é provável que os três chegam muito próximos na véspera da eleição que vai ser no dia 2 de outubro. E teremos, nesse sentido, Aros, a eleição mais disputada da história, com 2 turnos em São Paulo, desde o restabelecimento da eleição direta para prefeito, que começou em 85, ainda não era 2 turnos, 88 não era 2 turnos, mas já 1992 sim. Então, de 92 para cá, essa vai ser a eleição mais disputada. E aí a gente tem um ponto que está sendo bastante considerado, o fator do desconhecimento da figura João Dória como um homem da política. Sim. A Marta Suplicy brigando para reconquistar aquele eleitor do PT que ela em tese teria perdido quando migrou para o PMDB. Perfeito. E ao mesmo tempo tentando conquistar aqueles novos eleitores que dizem ela é uma figura ainda muito ligada ao PT. São eles dois que surgem como elementos diferentes nessa disputa, porque o Celso Russomano, vale lembrar, já apresentou índices altos em eleições anteriores e nadou, quando chegou lá na frente o público o eleitor decidiu que talvez não fosse o importante o voto de confiança para ele ali. Então, os dois se colocam com uma vantagem se for pensar sob esse ponto de vista? Sim, sim. Eu acho que o desafio para Celso Russomano é não morrer na praia. Outra vez. Porque se repetiria um fracasso. O fracasso lá de 2012. Ele o desafio é conseguir chegar ao segundo turno e aí
usar, os tempos são iguais, né? Ele tem, vai lembrar, tem menos tempo na televisão, isso é importante, e o tempo no rádio e TV é importante no processo eleitoral. Aí ele vai ter um tempo igual ao outro candidato ou candidata, e nesse sentido vai ter mais condições de poder disputar. Então, ele tem uma queda muito acentuada. O desafio é ele conseguir segurar essa queda até o dia 2 de outubro, que o permita, em primeiro ou em segundo, ir ao segundo turno. O desafio de Marta Suplicy é continuar mantendo essa curva ascendente, que ela não estanque em 20 e tal, e que permita ela ir ao segundo turno e não o Russomano, ou contra Russomano, ou contra João Dória. É um desafio grande. Ela desenhou um outro perfil de candidata agora, uma outra Marta, tal, pelo PMDB, e de trazer ainda, numa espécie, entre aspas, de voto útil, um eleitorado do PT que votaria nela para se contrapor ou a Russomano ou a João Dória. E o desafio do João Dória, já é um desafio complexo, ele conseguiu vencer o primeiro, que era se apresentar para o eleitor. Afinal de todos esses, ele era o menos conhecido, tal, como não fazia política, né? E sempre se apresenta como não político e como um gestor. E isso tudo indica, até o momento, e o rádio e TV jogou um papel fundamental, ele é o que tem o maior tempo, conseguiu ser assimilado pelos eleitores, ao menos os eleitores consultados aqui na pesquisa da Paraná, tal. Nesse cenário, ele tem de continuar essa curva ascendente e vendendo a ideia de que é um bom gestor, essa é a sua proposta, e de que não é um político tradicional, tal. Agora, portanto, teremos uma situação muito embaralhada eleitoral, né, numa difícil escolha, e lembrando que, segundo a Paraná Pesquisa, 62,2% dos pesquisados já definiram o voto para prefeito, e 37,8% não. Ou seja, esse 37,8% vai ser disputado pelos principais candidatos, que é aqueles que estão efetivamente que vão para o segundo turno. Nesse sentido, com esse número tão alto, a gente pode dizer que é um verdadeiro ponto de interrogação. Entre esses três, pode ocorrer qualquer combinação no dia 2 de outubro, apontando para a segundo turno, que é no dia 30, né? Tem internauta de Curitiba mandando mensagem aqui, mandando um abraço para o professor Vila. Outro. E por falar em Curitiba, o juiz Sérgio Moro recebeu a denúncia do Ministério Público, presidente Lula, mais 7. Sim. E aceitou. Foi bastante cauteloso no texto ao dizer que o fato de receber a denúncia do MP não significa uma condenação, Sim. que tudo vai ser avaliado. Enfim, ele fez um resumo bastante extenso Sim. da denúncia oferecida, para depois fazer algumas observações e Sim. dizer que estava aceitando. As pessoas estão dizendo e insistem no seguinte: Sérgio Moro é rápido, ele é muito mais rápido do que no Supremo e sim, etc. Sim, sim. Dá para esperar uma resolução disso já nos próximos dias e uma condenação ou não do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acho que dá para esperar ainda nesse ano, né? Porque nos próximos dias demora um pouco mais. Você vai ter todo agora o desenvolvimento da ação, né? Dessa ação, que ela acabou sendo recebida e tal, transformou agora numa ação. Porém, ele fez questão, inclusive, de destacar que ele não estava entrando no mérito, ele via justa causa, tal, mas mostra uma coisa importante, Aros. As 149 páginas da denúncia que apresentaram pelos procuradores na semana passada, e de forma didática, foi muito importante, porque eles têm de prestar contas à nação, os procuradores, e fizeram com rara eficácia. Os PowerPoints apresentaram, o pessoal criticou, gozou. É fundamental, grande parte da população, se você fala um linguajar jurídico complexo, não entende nada, mas entendeu muito claro que o Lula estava no meio e tudo convergia para ele. Afinal, de acordo com o Ministério Público Federal, há uma organização criminosa, né? E o chefe dessa organização criminosa é o Lula. Essa é a tese do Ministério Público Federal, que é algo, vale lembrar, eu não tenho condições de fazer nenhuma investigação, eu não estou nem no Ministério Público, nem no Poder Judiciário, longe disso, mas acompanhando todo o par e passo, toda a evolução, a história criminal do Lula, eu sabia que tinha dito que ele é o chefe do Petrolão, e ele, querendo me assustar, achando que eu tinha medo, há 2 anos atrás, entrou com processo de injúria, calúnia, difamação. Processo, vai lembrar, até hoje não resolvido na primeira instância aqui em São Paulo. Mas eu sempre disse, Lula é o chefe da quadrilha, Lula é o chefe do Petrolão, né? Portanto, nós temos, quando o Celso de Mello disse, na posse de Carmen Lúcia, no discurso, na semana passada, tem marginais da República, o Lula estava atrás. Ele estava falando para o Lula, tenho absoluta certeza, Lula é marginal.
o principal marginal da República e tal. Então, a possibilidade dele ser condenado ainda esse ano é muito grande. E não é no sentido de retirá-lo lá da eleição de 2018. A questão não é essa. Ele sabe que pode ser preso. Por quê? Já teve 106 condenações na Lava Jato com o juiz Sérgio Moro. 106. Para você recorrer à segunda instância é Porto Alegre. Porto Alegre tem confirmado quase que todas as decisões tomadas por Sérgio Moro. E o entendimento hoje do STF é que condenado em segunda instância pode recorrer, claro, mas preso. Então a possibilidade de nós, não no sentido de vingança, mas de justiça, vermos o Lula ainda esse ano preso é muito grande, porque ele é acusado de 2 crimes: corrupção passiva e corrupção passiva e, fugiu, lavagem de dinheiro, desculpa, e lavagem de dinheiro e tal, né? Não colocou outras coisas como quadrilha, etc., porque aí certas questões voltariam para o STF. Então, a possibilidade dele estar preso é muito grande. Por isso que eu digo, com muita tranquilidade, quando eu falo Lula para presidente, eu falo sim, Lula para presidente, Bernardes, presídio de segurança máxima. Eu só lamento, volto a dizer, que está um pessoal lá que vai ser duro aguentar o Lula tal. Lula não é fácil, vai incomodar até o pessoal do crime organizado que está lá. Mas crime mais organizado do que o Petrolão não existe na história. Para a gente poder concluir, o Elias pergunta sobre as manifestações. Ele diz assim: parece que depois do impeachment a cura de toda a classe política aconteceu. Houve o calor das manifestações desapareceu, as pessoas deixaram de se mobilizar. O senhor sempre falou muito da voz das ruas, insiste muito no poder das ruas. Sim. O que aconteceu? Qual é a leitura que dá para fazer nesse momento? Olha, é natural que você não mantém em qualquer momento da história da humanidade mobilizações de rua com aquela grandiosidade que tivemos no Brasil, as maiores da história do Brasil, feitas em defesa do impeachment e contra o projeto criminoso de poder. Muitos desses movimentos, o Vem Pra Rua, eu estive ontem, inclusive, na Livraria Cultura, aqui na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, no lançamento do livro do Vem Pra Rua, contando a história do movimento e da luta pelo impeachment, em que o VPR, o Vem Pra Rua, teve um papel muito importante e tal, né? E ali mesmo, conversando com as pessoas que estavam lá presentes, o Vem Pra Rua tem, por exemplo, uma presença na internet muito grande e foi um dos que mais denunciou o que está acontecendo na manobra de segunda-feira na Câmara dos Deputados, quando estavam querendo dar um passa-moleque e anistiar crimes eleitorais, etc. Tal. Então a mobilização continua pela internet, só que ela tem vários momentos. Ou tem a questão presencial, que é um ato público, uma passeata, etc. Ou a mobilização e a denúncia pela internet. Eu acho que não diminuiu, não. Nós tivemos uma vitória histórica, o povo brasileiro nos libertando do projeto criminoso de poder. O caminho agora qual que é? Continua a mobilização, mas você tem vários mecanismos. Temos de continuar alertas, porque o preço, já dizia lá, essa frase atribuída a Jefferson, a outros, foi usada no Brasil nos anos 50. O preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente encerra essa sessão do Pergunte ao Vila, mas eu lembro que você pode continuar mandando as suas perguntas, deixando seus comentários no Facebook da Jovem Pan, também no nosso canal no YouTube. Na semana que vem, o professor Marco Antônio Villa responderá, claro, as perguntas, os temas quentes da semana na política aqui no Pergunte ao Vila. Professor, até mais. Até mais, até a próxima. Até mais.